Criação dos anjos. De acordo com fontes canônicas, todos os anjos foram criados simultaneamente por Deus. Por isso, os anjos são seres imortais, mas não eternos, já que a imortalidade é um atributo que somente pertence a Deus. No final do universo, quando se extingam todos os sóis, todas as estrelas e galáxias, os anjos também se extinguirão. Mas enquanto existir o universo, sua existência também permanecerá. Os anjos são superiores aos seres humanos e foram dotados de uma grande inteligência ao serem criados. No momento da criação, Deus dotou aos anjos e a Adão com vontade própria e livre-arbítrio. Adão reteve esta liberdade de ação, mas os anjos renunciaram a ela, entregando a sua vontade ao Criador. E é por isso que o anjo é um ser de tal dedicação à vontade divina. Os anjos, que decidiram reter seu livre-arbítrio, acabaram pecando contra o Criador e seu pecado primordial foi o orgulho. Estes seriam os anjos caídos. A função principal dos anjos é adorar a Deus e levar a cabo seus mandamentos no universo. Entre outras funções, estão a de proteger aos fiéis, castigar a maldade e destruir o poder dos espíritos maléficos. Ao nascer de todo ser humano, é confiado a um anjo guardião, que permanece junto a esta pessoa enquanto esta obedece aos preceitos divinos, e foge quando a pessoa comete algum pecado mortal. No Velho Testamento, são descritos como mensageiros do Senhor, seres sagrados ou celestiais. Frequentemente, servem como intermediários entre Deus e a humanidade. A angeologia nos ensina que existe uma classe especial de anjos, chamados efêmeras, que são criados por Deus ao começo de cada dia para que entoem o triságono sagrado ou Te-Deum. Assim que acabam de cantar as glórias do Criador, os efêmeros retornam a formar parte da luz divina. A hierarquia angelical. Existem várias versões sobre as ordens ou coros angelicais, entre as autoridades eclesiásticas que apresentaram suas versões das ordens da seguinte forma: São Ambrósio, São Jerônimo, o Papa Gregório, o Grande e os Apóstolos. Entre as autoridades hebraicas estão Moisés Mamônides, Zohar, Mazequet, Azilut, Berit Munusha. Outras versões vieram de Isidoro de Sevilha, Juan de Damasco, a Divina Comédia de Dante e a obra sobre alta magia de Francis Barrett, intitulada O Mago. Mas a versão mais comumente aceita é a de Pseudo Dionísio, a qual data do século VI e foi atribuída erroneamente a Dionísio, o Areopágita, que viveu no século I da era cristã. Dizem que Dionísio foi o primeiro bispo de Atenas e foi martirizado pelos romanos durante o reinado do imperador Domiciano. As obras que se lhe atribuíram são a hierarquia celestial e a hierarquia eclesiástica, mas na realidade estas foram escritas muitos anos antes, bem mais tarde, por um grupo de neoplatonistas que tomaram seu nome. Por isso, estes autores anônimos são conhecidos como Pseudo Dionísio, quer dizer, o falso Dionísio. Estas obras foram escritas na Síria ou no Egito, mas foram citadas pela primeira vez no Segundo Concílio de Constantinopla. Estes escritos foram a inspiração de muitos teólogos e escritores cristãos, como São Tomás de Aquino, Dante Alighieri e John Milton. De acordo com a Pseudo Dionísio, existem 3 ordens angelicais, cada uma composta de 3 coros, formando 9 coros no total. Em outras versões, a quantidade de coros varia. Por exemplo, segundo São Ambrósio e São Gregório, existem 9 coros,
mas não na mesma ordem de Pseudo Dionísio. São Jerônimo só citou 6 coros, mas São Tomás, em sua magna obra, Suma Teológica, aceita a ordem exata de Pseudo Dionísio. Por outro lado, as autoridades hebraicas citam a 10 ao invés de 9 coros, porque seus cálculos são baseados nas 10 esferas da árvore da vida. Neste curso, vamos utilizar o conceito dos 9 coros angelicais de Pseudo Dionísio e também a visão cabalística de 10 coros da Cabala. Hierarquia celestial de Pseudo Dionísio. Primeira ordem. Esta ordem, com seus 3 coros, controla a ordem do universo e a manifestação da vontade divina, e são os serafins, os querubins e os tronos. Segunda ordem. Essa ordem, com seus 3 coros, representam o poder de Deus e estão a cargo de governar os planetas, especialmente a Terra. Também executam os mandatos dos anjos da primeira ordem e dirigem os anjos da terceira. São as dominações, virtudes e poderes. Terceira ordem. Esta ordem, com seus 3 coros, são os que protegem e guiam a humanidade e levam suas orações ao Criador. São os príncipes ou principados, arcanjos ou anjos. Vamos conhecer agora um pouco sobre cada um deles. Serafins, o mais elevado dos coros angelicais. A tradição hebraica os descreve como serpentes de fogo, já que a serpente é um símbolo de cura e sabedoria. O título de serafim está composto de ser, que também significa espírito elevado, e Rafa, que significa aquele que cura. Um serafim, então, é um espírito elevado que cura. O nome Rafael é o médico divino, e não pertence a esse coro. Está composto de Rafa e El, e significa o Filho de Deus que cura. Os serafins são descritos como seres que brilham e são incorruptíveis. Seu resplendor é tal que nenhum dos outros coros pode olhá-los de frente. Sua missão é de controlar a energia divina que flui do trono de Deus e inflamar o coração humano de amor por Deus. Por isso, são conhecidos como anjos do amor. O profeta Isaías é o único que os menciona no Velho Testamento. No capítulo 6 do livro, que leva seu nome, onde o descreve com 4 faces, símbolo dos 4 ventos e 4 elementos e 6 pares de asas. Os serafins rodeiam o trono de Deus, entoando continuamente o triságono divino. Santo, 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 Senhor Deus dos exércitos. Por isso, são os que estão mais perto do trono de Deus e ardem continuamente em amor a Deus. Os serafins são conhecidos como seres ardentes. Os príncipes regentes dos serafins são Metraton, Miguel, Serafiel, Jeroel, Uriel, Shemuel e Natanael. Querubins. O conceito de querubim como um bebê adorável, gordinho com asinhas, é completamente errôneo. Estes bebês alados são os querubins, melhor conhecidos na arte como puti. Os querubins foram os anjos que Deus colocou como guardiões na entrada do Éden com uma espada flamejante. A palavra querubim provém de caribo, de origem assíria, e significa aquele que reza ou intercede. Entre os assírios, os querubins eram criaturas aladas com o rosto de leão ou de um homem e o corpo de uma esfinge, de uma águia ou um touro. No Velho Testamento, no livro do Êxodo, Deus ordena a Moisés a colocar a imagem de um querubim de cada lado da Arca da Aliança e com as asas estendidas. O profeta Ezequiel descreve com os corpos humanos 4 asas e 4 rostos, cada um olhando para um ponto cardial distinto. O rosto voltado para a frente é de um homem,
e da direita representa um leão, da esquerda um touro e de trás uma águia. Estes são símbolos dos 4 elementos: água, fogo, terra e ar, e das 4 triplicidades astrológicas, representadas pelos signos de Aquário, Leão, Touro e Escorpião. Ezequiel também nos diz que estes seres divinos cobrem o corpo com 2 de suas asas e voam com as outras 2. São João e Revelações descrevem os querubins com 6 asas ao invés de 4, cobertos com uma infinidade de olhos, uma descrição que é mais próxima dos serafins. Na tradição hebraica, os querubins representam o vento, sendo os que dirigem a Merkabah, ou carruagem de Deus, e carregam seu trono em ambas. Os muçulmanos creem que os querubins foram criados pelas lágrimas vertidas pelo arcanjo Miguel pelos pecados de seus fiéis. Seu nome entre os muçulmanos é Al-Karubian, que significa perto de Deus. Dizem que os querubins são as essências da sabedoria, emanam uma sutil essência de conhecimento, o qual foi recebido diretamente de Deus. Entre os nomes que se dão a estas criaturas viventes, criaturas aladas e bestas sagradas, são os príncipes regentes dos querubins. Estes são Gabriel, Querubiel, Ofaniel, Rafael, Uriel e Zofiel.